Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. A apresentação, Emanuel Freire. Muito boa noite, torcedor ligado aqui no YouTube da Rádio Índio Capilé. Aqui quem fala é Manuel Freires, iniciando mais uma edição do Momento Curumim, com todas as informações sobre as categorias de base do Aimoré. Seja muito bem-vindo, torcedor aimorezista, simpatizantes do Clube Esportivo Aimoré, e você, no público geral também, que está acompanhando pela primeira vez o Momento Curumim. É um prazer estar falando com você e, claro, se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe seu like, compartilhe com os amigos. É sempre o que nós pedimos neste começo de programa, pois, para que o YouTube entenda, para que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso trabalho aqui na Rádio Índio Capilé, ele é de qualidade e também que possa recomendar para mais pessoas e que possamos crescer cada vez mais, alcançando o maior número de torcedores e também de simpatizantes do Clube Esportivo Aimoré. O Momento Curumim vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos, ou seja, 8h30 da noite. É o nosso momento que nós falamos sobre a base aimorezista. E começando com as informações dessa semana, falando da categoria Sub-17 do Aimoré, que no último sábado acabou enfrentando a equipe da APAFUT, foi até Caxias, lá no campo da USC. A partida ocorreu às 15 horas e o Aimoré conquistou a vitória pelo placar de 2-1 contra a equipe da Pafute e se garantiu na elite do Gauchão na categoria Sub-17 no ano de 2026. Ou seja, 2026 vamos ter novamente a categoria Sub-17 do Aimoré, estando na primeira divisão do Gauchão da categoria. O Índio venceu por 2-1 com gols do Câmara e também do Lopes. O Aimoré abriu 2-0, acabou levando um gol e garantiu então mais esses 3 pontos que ocasionaram então a sexta colocação da equipe aimorezista no grupo A com 8 pontos somados, e daí com isso acabou se livrando do rebaixamento. Era muito difícil o Aimoré cair, pois também a equipe da Ali Lajeado tinha que vencer o Grêmio fora de casa. Isso acabou não ocorrendo e também o Aimoré conquistou mais 3 pontos. Não conseguiu a classificação, mas também fez uma campanha melhor em relação ao ano passado. Outra categoria que também esteve em campo pelo Gauchão foi a Sub-15, em partida que foi válida pela terceira rodada da competição. O Aimoré acabou não jogando na segunda rodada, acabou folgando na segunda rodada. Na estreia empatou em 0-0 com a equipe da Apafute e dessa vez fora de casa acabou derrotado pelo placar de 3-0 para o Guarani de Venâncio Aires. Essa partida foi realizada também no último sábado, daí com isso o Índio não conseguiu somar pontos. E também na quarta rodada o Aimoré também vai folgar, e daí na quinta rodada, que vai ocorrer no dia 7 de junho, às 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde, o Aimoré vai jogar fora de casa contra a equipe do Grêmio, lá no CT Eldorado, em Eldorado do Sul. O Índio que até aqui é o quinto colocado do grupo A com apenas 1 ponto somado. A gente fica na expectativa que o Aimoré possa conquistar um resultado positivo. Claro que é muito complicado essas partidas contra o Grêmio fora de casa, contra a dupla Grenal, contra a Juventude, mas daqui a pouco, se a gente conquistar um bom resultado, e também na sequência, no outro final de semana, vamos ter Aimoré e Progresso. Esse jogo, Progresso lá da cidade de Pelotas, esse jogo vai ocorrer no estádio Cristo Rei, portanto, é mais uma oportunidade da categoria Sub-15 conseguir pontuar. E também nós entrevistamos o Gustavo Durante, ele que é vice-presidente das categorias de base do Aimoré, acabou comentando, fez uma análise sobre essa campanha na categoria Sub-17 do Índio, também falou sobre a possibilidade de aproveitamento de alguns atletas do Sub-17 na categoria Sub-20, já que o Sub-20 também, logo mais, nos próximos meses, também vai realizar a sua participação no Gauchão Sub-20, só que dessa vez na segunda divisão do Gauchão Sub-20. Ele ainda também falou desse confronto contra o Grêmio fora de casa, na categoria Sub-15, e ainda também deixou um recado para você, torcedor aimorezista, que está nos acompanhando, e você confere aqui então a fala do Gustavo Durante, vice-presidente das categorias de base do Aimoré, aqui na Rádio Índio Capilé. Muito boa noite, Gustavo! Boa noite, torcida do Índio Capilé, boa noite, Emanuel. É um prazer aí estar falando com você nesta noite aí sobre as categorias de base do Aimoré. Então, respondendo a sua primeira pergunta, bem, a minha avaliação em relação ao desempenho
da nossa categoria sub-17 no Campeonato Gaúcho é que nós fomos bem no campeonato, dentro das nossas possibilidades, tá? Nós planejávamos um primeiro plano. O primeiro plano nosso seria a permanência na divisão principal do Sub-17 a nível Campeonato Gaúcho, Federação Gaúcha de Futebol, tá? Que era a permanência. A permanência era fundamental, né? Um campeonato que dois são rebaixados e nós não poderíamos de forma alguma cairmos aí na possibilidade de rebaixamento. Então, em nenhuma rodada da competição, o Aimoré esteve, não vamos dizer assim, no Z2 do campeonato, na zona de rebaixamento. Tá? Desde a primeira rodada, nós nos mantivemos sempre fora da zona de rebaixamento até a última rodada. Né? Durante o campeonato oscilamos um pouco, iniciamos com uma vitória, depois passamos por um momento de derrota, empates, até finalizar com uma vitória contra a Pafute em Caxias. Tá? Na minha avaliação, nós fizemos um bom campeonato, tá? Fizemos um bom campeonato. Claro que o nosso passo 2 seria a classificação. Primeiro, não ser rebaixado, não correr esse risco. Isso nós passamos bem nessa etapa. A etapa segundo plano, que seria a classificação, não foi possível, né? Nós brigamos aí, tentamos a classificação, não foi possível. Fizemos bons jogos, fizemos um ótimo jogo na estreia, com vitória em casa, né? Fizemos um jogo talvez melhor ainda, nosso desempenho foi melhor em Ijuí, mas saímos derrotados por 2-0, mas nós tivemos uma entrega muito grande da equipe. Fomos bem, mas vacilamos em alguns pontos e perdemos lá. Poderíamos ter saído talvez com um ponto, né? Foi derrota. Serviu de aprendizado aí. Claro que antes a gente também teve uma derrota contra o Grêmio. Foi uma derrota um pouco elástica, saiu um pouco fora do plano. Não era o nosso plano, né? Perder com um placar tão elástico assim. E depois, empate com o Gramadense, nós jogamos bem. Derrota para o Juventude, um jogo em casa, que nós jogamos bem, né? Nós tivemos um bom desempenho em casa contra o Juventude, mas perdemos a partida no final, né? Contra uma equipe qualificada que briga por título, né? Juventude não entra em competição que não seja para brigar por título. E aí finalizamos então contra a Pafute com vitória. O mais importante de tudo é que na categoria de base não é apenas o resultado, né? A gente tem que ter objetivos dentro da competição, atingi-los e descobrir novos atletas para o clube, né? Para o sub-20, para o profissional. Tanto é que nós temos um atleta do sub-17 que hoje está no profissional do clube. Outros tantos da categoria sub-17 que disputaram o Campeonato Gaúcho estão aí numa lista, uma pré-lista aí daqui a pouco para poder jogar no segundo semestre o Campeonato Gaúcho Sub-20, no qual nós vamos disputar a Série A2, que a busca ali é o retorno à Série A1 principal, né? Então, fico feliz com o desempenho do Aimoré, fiquei feliz com o desempenho dos meninos, tá? Dentro das nossas possibilidades, das nossas ferramentas, o nosso trabalho de dia a dia assim funcionou. E o próximo plano, agora pro ano que vem, é que a gente possa fazer um campeonato melhor do que nós fizemos este ano. Sim, tem possibilidades, claro, que de alguns atletas aí do Sub-17 poderem estarem compondo o nosso grupo do Sub-20. Com certeza, o grupo do Sub-20 já está trabalhando, mas os meninos do 17 podem sim pintar no grupo do Sub-20. Na verdade, isso é algo para nós é natural, né? E importante, né? Suprir a nossa necessidade, tanto lá o profissional pode suprir sua necessidade às vezes com algum atleta do sub-20, como o sub-20 suprir sua necessidade com o atleta do sub-17, tudo vai do desempenho, do dia a dia e do plano, né? Mas com certeza pode sim. Para nós seria gratificante que isso acontecesse já neste Campeonato Gaúcho Sub-20, né? É importantíssimo, fundamental que isso aconteça e acho que vai acontecer sim. Vamos esperar e deixar o tempo correr, iniciar aí. O trabalho do Sub-20 já iniciou, né? Preparativo ao campeonato, mas a gente ainda tem um tempo ainda aí para trabalhar aí e dar esse início.
Bem, a nossa categoria sub-15, o nosso time sub-15 praticamente é um time ainda novo para nós, para a Aimoré, né? Uma categoria que a gente então iniciou este ano. Alguns meninos aí estão disputando campeonato federado pela primeira vez, né? Então eles sentem talvez um pouco a competição, o nível de competição, inclusive até os locais, as partidas disputadas em estádio, com torcida, mas isso faz parte. É importante que agora é o momento deles aprenderem, né? Criarem uma casca aí para o futuro, para depois para o sub-17 e assim por diante, para o sub-20. Em relação à questão da última partida, né, nós sofremos uma derrota aí de 3-0, né, fora de casa, para o Guarani de Venâncio Aires. E 3-0 é um resultado assim que dói um pouco, né? Mesmo a gente entendendo que base a gente não pode apenas cobrar resultados, a gente também tem que cobrar desempenho, né? E evolução. O resultado negativo nunca é bom, né? Nossa próxima partida fora vai ser contra o Grêmio, né? Dificílimo. O Grêmio seria um candidato ao título, né? Da competição, como normal, né? O Grêmio entrou numa competição federada, ele sempre vai brigar por título, né? Vai ser uma partida bem difícil, depois a gente joga em casa com o Progresso, né? Mas enfim, essa competição é uma competição também de aprendizado para os meninos e para o Aimoré. A gente tem a perspectiva aí de classificar para a próxima fase. Essa possibilidade existe, tá? Mas a gente precisa pontuar. Então, o que nos resta aqui é trabalhar com os meninos diariamente, trabalhar também nas outras competições, fazer com que eles evoluam e a gente consiga conquistar os resultados em conjunto aí, melhor para o Aimoré, para eles, para a evolução do futebol deles, né? Então acho que nós estamos num bom caminho. O Campeonato Gaúcho Sub-15 ele não tem rebaixamento, então também te dá uma tranquilidade em relação a essa questão e a evolução, trabalhar para evoluir esses meninos aí, para que a gente possa torná-los cada vez mais competitivos. Bem, gostaria de deixar um recado para a torcida aimoresista aí que continue nos acompanhando através das redes sociais, através de presença em jogo, né? Nos últimos meses nós tivemos muitos jogos, principalmente no estádio Cristo Rei, em casa, né? Copa São Leopoldo, Campeonato Gaúcho. Agora na sequência aí teremos a sequência do Campeonato Gaúcho Sub-15, Campeonato Gaúcho Sub-20 Série A2, Campeonato Gaúcho Sub-13 e outras tantas competições. Então, que o torcedor aí possa continuar nos incentivando, apoiando aí para que a gente possa conquistar aí o máximo possível aí de conquistas, títulos para o Clube Esportivo Aimoré. Um abraço a todos. Obrigado. Tá aí o Gustavo Durante falando conosco. Sempre agradecemos a sua participação. Ele que sempre está à disposição para falar conosco, seja aqui no YouTube, no Momento Curumim, como também no nosso Instagram. O Gustavo é uma figura que sempre está presente nas redes sociais e também aqui no YouTube da Rádio Índio Capilé. E além disso, o Aimoré, no próximo dia 31, ou seja, no próximo sábado, o Índio tem uma disputa contra a equipe do Gaúcho na Copa Integração. Esse jogo ele vai ocorrer, esses jogos, na verdade, na categoria sub-13 e sub-15, vão ocorrer na cidade de Lundolfo Collor, como eu já havia comentado, contra a equipe do Gaúcho. Portanto, é mais uma competição que o Aimoré está disputando. E além disso, também no dia 31, dessa vez o Índio vai realizar amistosos contra a equipe do Oriente. Na categoria sub-20, vai ocorrer a partida às 9h50. Depois, na sequência, também nessa categoria, às 11h20. Portanto, são dois amistosos. O Aimoré provavelmente vai utilizar elencos diferentes, até para conseguir ter um aproveitamento bom desses jogadores, dar uma rodagem, até porque também vai ter a preparação, já visando também, como eu tinha comentado antes, o gauchão na categoria sub-20. E além disso, uma outra informação importante é que o Aimoré agora abriu o seu período de avaliação para atletas, então, que desejarem ingressar no Clube Esportivo Aimoré. O Índio está com esse período, então, aberto para que atletas possam entrar nas categorias de base do Índio, que é um movimento do CPCA, que é o Centro Performance de Captação Aimoré. É uma avaliação de atletas nascidos de 2013
a 2008. Ela vai ocorrer então no próximo dia 1º de junho, às 9h30 da manhã, no Parque do Trabalhador. Ou seja, você pode realizar a sua inscrição até o próximo sábado, no dia 31 de maio, e aí com isso se fazer presente então até o Parque do Trabalhador e quem sabe você possa ser aprovado. Se você é algum atleta também, se é parente de algum atleta e quiser daqui a pouco inscrever ele para realizar essa avaliação, é sempre bem-vindo. As inscrições e também todas as informações você pode conseguir através do contato, que é o 51998819904. Entre em contato então por esse número e também faça sua inscrição. Esperamos que você possa conseguir ser aprovado na avaliação então das categorias de base do Aimoré. Essas foram as informações dessa semana. Claro, sempre estamos buscando atualizar as informações, os jogos das categorias de base do Aimoré, mas é sempre um prazer conversar com você nessa quinta-feira, sempre às 8h30 da noite, no Momento Curumim na Rádio Índio Capilé. Se você é dono de uma empresa, tem o próprio negócio, também tem a sua marca, pode entrar em contato conosco pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, @RD Índio Capilé, ou ainda pelo nosso WhatsApp, que é o 51994898080, para nós conversarmos e também, quem sabe, fecharmos uma parceria. A gente tem uma grande equipe de patrocinadores na Rádio Índio Capilé, que acompanha o profissional do índio, que acompanha as categorias de base, e você pode divulgar a sua marca, eu tenho certeza que não vai se arrepender. Temos grandes resultados, isso mesmo, de patrocinadores de pessoas que conhecem os patrocinadores da Rádio de Capilé, e se é o caso, por exemplo, assim, de algum restaurante, se é o caso de algum local nesse sentido, muitos ouvintes nossos comparecem até esse local e também tem relatos muito positivos. Portanto, tenho certeza que se você tiver um negócio desse modo, ou também de outras formas, você pode conferir então e entrar em contato conosco, que você vai gostar, tenho certeza disso. Tá certo, pessoal? Desejo a todos um grande abraço, um ótimo final de semana. Valeu!